Olá, neuropsicóloga, neuropsicólogo, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre testes que apresentam desempenho discrepante do que a gente escuta nas queixas através da anamnese e do que a gente às vezes também observa na nossa observação comportamental, no nosso exame do estado mental daquela pessoa. Eu sei que isso é o terror, assim, que muitos neuropsicólogos têm pavor, de encontrar na sua prática clínica um teste que não está condizente com todo o restante das informações coletadas. E aí, por isso, eu resolvi vir aqui, no YouTube, alongar um pouquinho o vídeo do Reels, do Facebook, do Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, segue, @LaísBertola_neurotransmissão. Para a gente poder discutir alguns pontos com um pouco mais de calma, e eu trazer mais algumas reflexões para vocês, tá? Então vamos lá? Mas antes, se você tem gostado aqui dos vídeos do canal, se inscreva, dá o seu like, o seu joinha aí, compartilha com pessoas que você acha que também se interessariam pelo conteúdo, até para eu saber se vocês estão gostando ou não, se eu continuo produzindo conteúdo nessa linha que eu tenho feito, para saber se o que eu tenho produzido de fato tem auxiliado vocês, como é o intuito, tá? E deixem comentários ou dúvidas, enfim, que vocês julgarem que seja importante aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Então, primeiro ponto que a gente tem que se lembrar é que o desconforto de encontrar uma testagem discrepante das demais informações surge muito porque a gente, nós que atuamos com quantificação de desempenho, que seria essa ideia dentro da avaliação neuropsicológica, estamos muito presos ao papel da testagem, o que significa que em muitos momentos, mesmo que a gente repita isso inúmeras vezes, a gente ainda escorrega um pouco e acaba associando a avaliação igual a testagem. Quando a gente faz esse raciocínio, a gente realmente fica muito incomodado quando algum teste não se alinha com as demais fontes de informação que nós precisamos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a testagem é apenas mais uma fonte de informação dentro de todo o processo de avaliação, junto com uma boa anamnese, com uma boa observação comportamental, clínica, o exame do estado mental, junto com outras fontes de informações que podem vir de laudos de outros profissionais, materiais escolares, enfim, outras fontes de observação in loco, enfim, a gente pode ter muitas fontes de informação e os testes são mais uma fonte de informação. Eles não foram desenhados e não têm, em sua maioria, a capacidade de serem a verdade absoluta sobre uma pessoa. Então, quando a gente entende essa distinção, o papel da testagem como auxiliar no nosso raciocínio, não como a única e exclusiva fonte que nós temos que levar em consideração e concordar com ela o tempo inteiro, a gente já passa a ficar um pouco mais tranquilo, Um pouco mais tranquilo. Então, assim, o outro ponto que a gente tem que lembrar é que a escolha da testagem, no nosso protocolo, ela não deve ser feita de forma automática. Então, assim, o que às vezes eu vejo? Muitos profissionais que procuram ter protocolos mais ou menos fixos para determinadas demandas, dizendo, eu atendo uma pessoa com Alzheimer, então esse aqui é o meu protocolo básico para Alzheimer. Quando a gente faz isso, a gente corre um risco muito grande de, nesse protocolo básico, conterem testes que não seriam os testes mais adequados para aquele cliente em especial ou para vários outros. Porque os testes não estão alinhados com as queixas, os testes não têm as propriedades psicométricas que você precisa naquele momento em específico, os testes não têm uma normatização que realmente represente aquele seu cliente de forma justa, e aí todos esses pequenos detalhes, podem vir todos em conjunto ou isolados, eles vão contribuir para que no final você não tenha um resultado que seja compatível com a história clínica daquela pessoa, com o que você tenha observado, etc. Então, a gente tem que lembrar que a escolha de cada teste que a gente coloca no nosso protocolo, que a gente determina que vai fazer parte dos procedimentos de uma avaliação, ele tem que ser muito bem pensado e escolhido cautelosamente, cliente por cliente. Mesmo para testes que às vezes são padrões ouro, são os melhores dentro daquele domínio, ainda assim eles talvez não vão servir para parte dos seus clientes, de acordo com as características que eles te apresentam, queixas e afins, tá
tá bom? Então, quando a gente lembra que também eu preciso conhecer as propriedades psicométricas normativas desse teste para saber se ele faz sentido, a gente também consegue entender que se eu não fizer esse processo muito bem feito, realmente aumenta a chance de eu ter scores incompatíveis com o que eu tenho de dados clínicos desta pessoa. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Então, assim, desde lembrar então que a avaliação não é igual à testagem, até entender que a testagem ela não é automática, né? Ela tem que ser bem pensada. E aí eu posso dar aqui alguns exemplos para vocês, né, para não me estender excessivamente na área de psicometria, mas alguns exemplos básicos, tá? Primeiro ponto, a gente entender realmente qual é a fundamentação teórica e o modelo cognitivo do qual aquele teste foi baseado, né? Foi baseado para ser construído e entender como ele de fato recruta esse modelo na execução comportamental que a gente vai ver ali, naquele fenômeno durante a execução do teste. Então, um exemplo simples, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, né, por causa do público que eu atendo com maior frequência, né, que são idosos. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Uma pessoa que chega se queixando para mim de memória, né? Então, assim, eu estou esquecido, eu não estou me lembrando das coisas ou eu estou repetitivo, é uma pessoa que eu tenho que convidar durante a anamnese, e aí já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, recomendo que vocês deem uma olhada, né? Transformar essa queixa claramente no modelo cognitivo. Então, se essa pessoa ela está se esquecendo, são aspectos do cotidiano, então estou falando de memória episódica, maravilha. Quando ela me diz que são para coisas novas, né, ou seja, coisas que acontecem no dia a dia dela agora, mas não para coisas do passado, eu sei que ela está falando de um fenômeno anterógrado. Então, eu tenho que pegar um teste que vai avaliar questões de construção, né, criação de novas memórias episódicas. Quando ela me diz que ela se beneficia ou não, por exemplo, da repetição da informação, depois de ver várias vezes ela se lembra melhor. Aí eu já tenho que pensar se o meu teste vai ter ou não vai ter etapas de repetição de informação. Quando ela me disse, né, quando eu vou perguntando, identifico, por exemplo, que ela consegue se lembrar sozinha da informação, mas não reconhece muito bem, ou o contrário, que é até mais frequente, né, não consigo evocar sozinho, mas reconheço quando a informação me é oferecida ou quando eu tenho pistas. Mais um outro ponto que eu vou levar em consideração na escolha do teste, tá vendo? Então, existem diferentes testes de memória, né, dentro mais ou menos da ideia da memória episódica no mercado, mas nem todos vão fazer isso com você. Será que a pessoa realmente melhora com a repetição? Será que eu consigo ver uma discrepância entre o quão bem ela evoca espontaneamente uma informação e quão bem ela reconhece? Quando eu faço esse raciocínio, eu sei que algum teste talvez se encaixe melhor nesse paradigma do que outro, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é entender as propriedades psicométricas desse teste. Esse teste tem estudos suficientes de fidedignidade, ele tem evidências de validade suficiente, principalmente no nosso quadro clínico, evidências de validade de critério, ou seja, evidências que te provem que esse teste de fato se correlaciona com aspectos da vida real atuais ou preditivas. Ele é sensível aos diagnósticos clínicos que eventualmente você levantou hipóteses para essa pessoa? Ele tem esse tipo de evidência para dizer que se caso a pessoa tenha uma dificuldade clínica nesse domínio cognitivo, potencialmente esse teste será sensível, por exemplo, ele de fato talvez vai captar um desempenho mais baixo? Porque se o teste não te promete essa evidência de validade, gente, muitas das vezes na clínica nós estamos esperando algo dos testes que eles não nos ofereceram. Ou seja, a gente está fazendo um uso equivocado desse instrumento. Tá? E aí depois acha que ele é que tá, enfim, não está batendo com o que a gente tem de restante de informações. Mas o problema aconteceu lá atrás na escolha, tá? Outro ponto mais para frente é a gente prestar atenção na normatização desse teste. O seu cliente de fato está bem representado? Como é que essa amostra normativa foi construída? Ela é realmente o mais saudável possível dentro das condições? É possível que tenham pessoas com diagnóstico clínico ali dentro e, portanto, talvez elas se misturem entre os saudáveis e aí isso diminua a sensibilidade da norma de captar um prejuízo realmente clínico, né, na hora do uso do teste na clínica. Então, eu preciso ter esse olhar para esses pontos para entender por que um teste está sendo discrepante. E aí, quando eu entendo por que um teste é discrepante, esse raciocínio me ajuda a construir a síntese sobre o domínio cognitivo daquela pessoa
Lembrando que não é só testagem, lembrando que talvez eu tenha claras evidências no relato, claras evidências no meu exame do estado mental, na minha observação comportamental, claras evidências em outros ambientes, por outros profissionais, mas o teste, talvez por uma série de limitações, não traz essa característica. Só um pontinho que eu queria ressaltar é que a gente também precisa se lembrar, gente, que o cenário da testagem e a proposta do teste é tirar uma amostra do desempenho transversal, uma fotografia, em um ambiente controlado, em um ambiente que oferece para a pessoa supostamente o melhor cenário para ela se desempenhar, tá? Seria mais ou menos essa ideia. Que não é compatível com que às vezes essa pessoa utiliza esse mesmo recurso na vida dela, em ambientes que tem mais distratores, que tem mais estímulos, enfim. Então a gente também tem que lembrar que o próprio cenário da avaliação proporciona um cenário diferente do que normalmente são os cenários onde essa pessoa traz as queixas, né, para nossa avaliação na anamnese, no relato, etc. Tá bom? Então eu espero que esses pontos que eu trouxe te ajudem a entender que sim, é possível que os testes eles não captem realmente o que esteja acontecendo com a pessoa, por serem uma amostra muito circunscrita de desempenho, né, para manifestação de um desempenho cognitivo, por serem executados num ambiente muito específico e porque desde lá de trás eles podem nem estar alinhados com o que você de fato precisava, né? Então aí a nossa responsabilidade no uso e escolha desse material com bastante conhecimento e propriedade, em cima da fundamentação teórica, das propriedades psicométricas e dos dados normativos desses testes. Tudo bem? Então, espero que isso tenha ajudado vocês, tranquilizado um pouquinho e levado essa reflexão para a prática clínica de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.